Pessoal, boa noite a todos. Agora que a nossa gravação está rolando. É um prazer tê-los aqui conosco. A gente vai falar um pouco sobre, aqui no nosso grupo de Ecotologia da BC2, a gente vai falar um pouco sobre a COP30 com o Carlos Henrique, que está aí já. E a gente vai falar sobre essa ideia, né, de participação de nós como evangélicos na COP30, né, que vai acontecer aqui no Brasil. Tirar algumas dúvidas, o Carlos vai apresentar para a gente o que é de fato a COP, o que a gente pode esperar e como que a gente pode se engajar de todas as formas possíveis. Então, Carlos, a palavra já está com você, fique à vontade. Se você quiser apresentar alguma coisa, eu vou colocar aqui também para liberar para você, se for o caso. Perfeito, obrigado. Vou compartilhar sim. Então, a gente é alegria estar com vocês aqui, viu? Mais uma vez, a BC2 tem um lugar muito especial no meu coração. E é uma alegria mesmo estar aqui com vocês, tá? A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a COP, apesar do Thiago falar que eu sou um especialista em COPs. Eu estou longe de ser um especialista em COPs. Tenho participado de algumas... Desde que a gente começou a pensar nessa atividade, gente, eu participei de algumas reuniões assim, com especialistas em COPs, né? Por causa do trabalho e tal. E eu escutando os caras falando, eu falei, gente, o Thiago tá maluco, assim, né? Tem muitos outros especialistas. Mas participei de uma COP, pelo menos, posso trazer o que eu aprendi nessa COP. E também, assim, tem algumas coisas que são muito básicas de COP que eu achei ajuda a gente a entender todo esse processo do que é a COP, para que ela serve, qual que é o intuito dela, o que o Brasil vai defender nessa COP e talvez o que a gente mais está interessado, né? Acho que a maior parte de vocês está interessado aqui em entender como participar da COP, né? Talvez vocês saibam que a COP ela é um evento fechado, então você tem que ter credencial, tem uma série de questões aí, mas não é só via credenciais que a gente pode participar da COP, viu? Tem outras formas aí de participar, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. As dúvidas que vocês trouxerem, a gente vai tentar responder, e o que eu não conseguir responder, eu prometo que eu vou buscar uma resposta e vou trazer para vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente poder começar. Deixa eu... Deixa eu só acrescentar uma coisa. Para o pessoal que está aí assistindo, que tiver dúvidas, tiver questões, a gente tem o nosso chat e, dependendo, pode levantar a mãozinha aí, mas use de preferência o chat e se eu não me engano, acho que a apresentação do Carlos não vai ser muito, muito longa, né? Ele tinha falado outra vez. Uhum. E aí a gente vai ter espaço para as perguntas ao final, mas o nosso chat também está aberto para vocês interagirem, tá bom? Uhum. E aí, gente, assim, a COP é a Conferência das Partes, né? A ideia é que eu acho que hoje ela é bem nessa pegada da gente conseguir entender essa coisa básica do que é a COP, como ela se constitui, qual que é a importância dela para o Brasil, qual que é a relevância do Brasil nessa COP, coisas básicas do tipo, a gente vai ouvir falar muito, NDCs, então o que são essas NDCs, o que é isso e tal. Então a ideia é que é realmente uma coisa bem introdutória para a COP, para a gente poder caminhar junto e espero conseguir sanar boa parte das dúvidas que existem, né? Então vamos lá, começando aqui bem pelo básico, para todo mundo estar na mesma página. O que é a COP? Eu vou começar por esse básico. A COP ela é a Conferência das Partes. Ela reúne cerca de 193 países. Esse número está um pouco mexido, porque alguns países estão saindo, né? Porque no modelo como funciona a COP, ela faz parte da Convenção Quadro das Nações Unidas. Então tem os países que fazem parte da Convenção Quadro da ONU, e esses países são convidados a participarem da COP, né, a comporem esse grupo de países. E aí alguns países acenam que vão sair, outros acenam que vão entrar, então esse número é muito dinâmico. Mas, via de regra, aí, uns 190 países juntos para poder discutir as questões climáticas, né, para poder negociar o futuro climático do planeta. Então a COP ela existe para isso. As negociações acontecem só na COP? Não, a gente vai ver isso. Mas a ideia é que você tenha um evento que reúna os países, que você consiga apresentar os principais relatórios e que você consiga fazer as articulações e fazer a foto. Né, gente? É muito importante, quando a gente fala de termos de negociação, a foto. Porque aquela coisa, se ficar só na conversa, só no documento, isso se perde. Né? Ser humano é assim. Então os países se reúnem ali para poder assinarem esses acordos juntos, mostrar e dar um exemplo político juntos ali. Começou em 1992 essa corrida da COP. A COP ela não é
a gente escuta falar de COP30, e às vezes algumas pessoas perguntaram assim, mas não é em 2030? Não, gente, a COP ela não é por ano, assim. A ideia da COP é que ela seja por número de edição mesmo. Então, em 1992, na Rio 92, foi aberto para assinatura, e essa é a grande importância da Rio 92, tá? Foi aberto para assinatura os países que queriam compor e participar da Conferência das Partes, a primeira Conferência das Partes. E aí, quando foi em 94, fechou as inscrições desses países. Então, os países tiveram 2 anos aí para se organizar, para poder conversar e para poder decidir se iriam ou se não iriam entrar na COP. E em 1995 aconteceu a primeira COP, que foi a COP de Berlim, na Alemanha. Tá? Então, assim, essa é uma breve história da COP, e a COP, esse é o grande objetivo da COP, se reunir para poder discutir as mudanças climáticas que já está vindo aí há algum tempo, né? A última COP foi a 29, que foi no Azerbaijão, ano passado, e em 2023 foi em Dubai. Eu tive a oportunidade de participar da COP de Dubai, e esse ano no Brasil, né? E como é que funciona a COP? Então, basicamente, são 2 semanas de evento. A primeira semana de evento é mais técnica. Então, acontece muita discussão na primeira semana, tem muita negociação na primeira semana de fato, é uma semana bem técnica mesmo. Assim. Então, documentos são mais técnicos, as discussões são mais científicas, e na segunda semana são onde as decisões mais importantes são tomadas. Porque na segunda semana é onde você assina os acordos finais, é onde você lapida o texto final, é onde a sociedade civil está fazendo mais pressão. Tá? Então, a estrutura da COP é sempre organizada em 2 semanas. Normalmente, essas 2 semanas são em novembro, tá? Isso historicamente costuma ser, mas cada país anfitrião pode decidir quando vai ser a data da COP, mas aí eles, via de regra, marcam para novembro a COP. Cada país que faz parte da convenção tem direito a um voto, tá? E a COP, apesar do imaginário que a gente tem, às vezes jogar a gente para achar que a COP ela é organizada pelo país, então você tem um país anfitrião, a COP30 é a COP do Brasil. Não é o Brasil que toma as decisões da COP. O país anfitrião ele tem um poder muito grande de ditar o tom da COP, né? Mas não é ele quem decide, quem faz as grandes decisões da COP. O país anfitrião, a principal responsabilidade dele é a logística do evento. Então, o governo federal ele tem uma obrigação de entregar uma logística. Agora, a discussão, os eventos, tudo mais, quem vai decidir, quem vai definir é o Programa de Meio Ambiente da ONU, né? A Direção Internacional do Programa de Meio Ambiente da ONU, que constrói isso, que aprova os eventos que vão ter dentro da COP. Obviamente, o país anfitrião tem influência, mas ele não tem poder de decisão. Então, o funcionamento da COP é esse. Na primeira semana, mais técnico, na segunda semana, as decisões mais importantes, uma grande pressão da sociedade civil, principalmente na segunda semana, né? Porque a sociedade civil está presente o tempo todo, mas na segunda semana tende a ser mais forte. Toda intervenção que acontece na COP passa pela Organização das Nações Unidas, inclusive, gente. Então, o que está acontecendo dentro da COP, às vezes a gente está assistindo, talvez já tenha visto algumas manifestações, o pessoal coloca a imagem de presidentes em outdoors dentro da COP e tal. Para isso acontecer, não é aleatório, assim, acordei hoje, quero fazer uma manifestação. Não, dentro da COP, dentro do espaço da COP. Não é assim. Para isso acontecer, você precisa ter uma autorização da Organização das Nações Unidas. Né? Deixa eu só ver aqui se a gente vai... Tá. A COP, a área da COP, ela é dividida em 2 pavilhões. Então a gente tem o pavilhão azul, que é onde acontecem as reuniões diplomáticas. No pavilhão azul, cada país tem o seu prédio, né, tem sua área, onde ele vai poder fazer seus eventos, onde ele vai poder... vai ter as salas de reuniões e tudo mais. E você tem a Zona Verde. Na Zona Verde, você tem as atividades culturais, as atividades para a sociedade civil. Né? O foco da Zona Verde, gente, é sensibilização ambiental, é educação ambiental. Então, esses eventos de educação ambiental, sensibilização ambiental, estão acontecendo dentro da Zona Verde. E as negociações, essa parte mais técnica, acontece mais na Zona Azul.
Acontece, na verdade, mais lá. Acontece exclusivamente na Zona Azul. Tá? Então é dividido. Às vezes, quem tem um passaporte para a Zona Azul também pode acessar a Zona Verde, mas quem só tem um passaporte para a Zona Verde não pode acessar a Zona Azul. Isso é regra, assim. E aí, o que são esses pavilhões que tem dentro dessas zonas, né? Os pavilhões, eles são estandes dos países. Então, na Zona Azul, por exemplo, a gente tem os pavilhões dos países. Cada país com seu pavilhão, você pode entrar lá, vai ter o segundo andar, que normalmente é onde ficam as salas de negociação. Primeiro andar acontecem vários eventos, várias atividades. Os países podem fazer os eventos, então convida a ONG, convida pessoas para falar, tem painel e tal. E além desses estandes dos países, você também vai ter países, empresas também estão lá com seus pavilhões, com seus estandes. Você também tem as grandes empresas, tá, gente? Grandes empresas estão lá com seus estandes. Você tem ONGs que têm estandes lá. E aí, por isso que existe muita discussão. Por exemplo, na COP de Dubai, você tinha estande de empresas petrolíferas. E aí fica essa discussão assim, não, pera, mas você não está discutindo a transição energética nas pautas climáticas? Como é que você vai ter uma empresa petrolífera fazendo atividades dentro da COP? Assim, é confuso, mas acontece, viu? É bem normal isso ter. Além disso, você tem pavilhões específicos. Tem o pavilhão do Jovem Campeão do Clima, que são os pavilhões mais comuns, tá? Que eu já coloquei, que possivelmente vai ter nessa COP também, apesar de não ter saído do mapa ainda do evento. O pavilhão para crianças e adolescentes, o pavilhão das mudanças climáticas da ONU, o pavilhão da fé. Desde a COP28 surgiu o pavilhão da fé. Né? Foi colocado o pavilhão da fé como um pavilhão importante. E no pavilhão da fé acontecem eventos ligados à fé. Tá? Então, dentro do pavilhão da fé, você tem esses eventos acontecendo. Só no pavilhão da fé? Não necessariamente, fora também. Mas tem esse espaço destinado à religião, e a religião se tornou uma protagonista, porque, se eu não estiver enganado, e não me falha a memória, mais de 80% dos movimentos ambientais espalhados pelo mundo tem uma influência direta da religião, né? São liderados por religiosos ou são religiosos. Então tinha esse dado lá, não sei se ele está atualizado ou não, mas existia esse dado e por isso que existe essa importância da fé, tá bom? Uma coisa importante aqui, deixa eu voltar, eu não falei isso, mas eu queria voltar para a gente poder não perder isso aqui, tá? Quando a gente fala dos 193 países, como é que funcionam as negociações? Os países estão defendendo seus interesses próprios, claro, mas os países também são agrupados. Né? A gente sabe que a geopolítica mundial agrupa os países em grupos. Você tem o G20, você tem o G5, você tem o G77, você tem União Europeia, você tem os LDCs, né, que são os países menos desenvolvidos. Todos esses blocos também se agrupam para defender interesses, tá bom? Então, para defender o interesse do grupo. Então, às vezes, não necessariamente o Brasil vai apoiar uma decisão que vai ser boa para o Brasil no sentido de, talvez não era a decisão prioritária que o Brasil apoiaria. Mas nessa questão da negociação climática, às vezes o Brasil precisa apoiar uma decisão que não é tão relevante para ele, para conseguir apoio dos países numa decisão que é muito importante para o Brasil. Tá? Então isso acontece. É por isso que às vezes a gente vê o Brasil apoiando alguns textos, que você fala, nossa, por quê? Por causa disso, porque a negociação geopolítica ela não é tão, vou defender só o interesse do meu país, não. Tá? Acontece toda essa discussão. Uma coisa para a COP30, que é muito especial, é que a gente vai reunir o GRULAC, né, que são os grupos de países da América Latina e Caribe, que são os países que possuem floresta amazônica, né, aqui na América do Sul, América Central e América do Sul. Tá? Pela primeira vez, em algum tempo, você tem todos esses países reunidos. E possivelmente, pela primeira vez, esses países vão conseguir ter uma representatividade muito alta. Porque pensa, como é que você viaja para outros países? Como é que você vai para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia? É mais caro você ter uma delegação tão grande nesses lugares. Mas agora a gente tem essa oportunidade de ter todos esses países conjuntamente ali discutindo. Se você acompanhar a discussão da COP da biodiversidade, que é da Conferência de Biodiversidade, né,
A Conferência de Biodiversidade foi na Colômbia e o pessoal falou muito que a Conferência da Biodiversidade tinha que caminhar junto com a Conferência do Clima do Brasil. Isso foi muito falado, né? A COP16, que é a COP da Biodiversidade, tinha que estar junto ali com a COP30. Por quê? Aconteceu na Colômbia, a COP da Biodiversidade ela é mais técnica, ela discute vários assuntos, e ela meio que guia as principais discussões para a COP30. Então, por isso que tem toda essa coisa de fazer conjunto, fora que é a oportunidade do GRULAC, então, se juntar e incidir de forma mais ativa dentro da COP. Tá? Na COP28 foram 83 mil participantes, a COP29 foram média de 67 mil participantes presenciais e 4 mil participantes online, e a COP do Brasil a gente deve repetir aí esse número. A delegação brasileira sempre é uma delegação gigante. A COP29, por exemplo, que foi em Baku, no Azerbaijão, teve a participação aí de cerca de 2 mil brasileiros, 1.900 e poucos brasileiros. Foi a segunda maior delegação. Só perdeu para a delegação de Baku, para a delegação do próprio Azerbaijão, né, que obviamente vai ser a maior. Mas imagina, gente, assim, isso é histórico. Dubai foi a mesma coisa, e a COP30 vai ser a mesma coisa, porque o Brasil protagoniza muito essa cena ambiental no mundo. O Brasil é um país que os estudiosos de geopolítica e tudo mais, eles costumam dizer que o Brasil, às vezes, essa tentativa constante do Brasil de querer se industrializar, de querer fazer esse movimento, é uma tentativa um pouco sem sentido, que o Brasil deveria investir em ser o país referência na questão ambiental e liderar o mundo, não pela industrialização, e sim pela referência ambiental, que é o grande potencial que o Brasil tem nesse momento, porque as questões industriais já estão consolidadas e tal, e a questão ambiental ainda existe uma abertura bem grande assim para a gente poder incidir, né? Então eu já falei aqui 2 semanas, 2 zonas de evento, tá? Lembrando então, o pavilhão do Brasil vai ficar na zona azul, e se você não tiver acesso à zona azul, você não vai conseguir acompanhar esses eventos da zona azul, tá bom? Mas se às vezes você for para a zona verde, de sociedade civil, você vai ter acesso a outras atividades, outras ativações e tal. E não tem jeito, gente. Isso aqui é uma outra coisa, tá? Que eu já adianto para vocês. Eu sei que no Brasil a gente tem uma coisa, a coisa do jeitinho brasileiro, que é assim: chega no evento, sem ser convidado, aí manda mensagem pro amigo que tá lá dentro, e fala assim: você não consegue me colocar para dentro, não, eu tô aqui na porta. Né? Me coloca para dentro. Não rola, entendeu? Assim, não acontece isso. Imagina você que um evento desse tipo, você está reunindo o chefe de Estado, presidente, imperador do mundo todo, chefe dos judiciários internacional, entendeu? Então, assim, o nível de segurança é muito alto. Então, não tem jeitinho, assim, posso estar errado, pode se acontecer, talvez você consiga, mas assim, via de regra, não tem jeitinho e você vai ser preso. Se você tentar furar o esquema lá, já viu também que você vai ser preso, né? Enfim, dentro da zona azul, zona verde, então, tem o side events, né, que são o que é chamado de side events, que é a oportunidade que as ONGs, as empresas, a instituição de pesquisa tem para poder mostrar o que está fazendo. Então, por exemplo, eu participei de um side event em Dubai sobre a Amazônia, que era a classificação da floresta amazônica. E foi feito pelo WRI, e o pessoal tinha classificado a Amazônia em cerca de 30 Amazônias, sub-Amazônias, se fosse dividir. E assim, é uma oportunidade de mostrar as pesquisas, mostrar as ativações. A iniciativa que eu trabalho teve alguns eventos dentro da COP de Dubai, dentro da COP 28. A gente teve alguns eventos lá dentro, a gente trabalhou nesse evento, a gente mostrou o que a gente fazia, a gente fez o lançamento da IRI Brasil, que é o nosso filme de realidade virtual, talvez alguns de vocês já tenham assistido. Então a versão dele com cheiro que existe foi lançada na COP28. Nessa COP agora a gente deve fazer o lançamento, a gente está pensando em ter mais alguns eventos dessa COP, nada certo, mas a gente está correndo atrás disso, né? E aí você tem esses side events, então para poder mostrar o que essas instituições estão fazendo,
E você tem as exposições, né, que nas exposições você pode... A ideia das exposições é você interagir mais, são mais abertas, mais dinâmicas, duram aí cerca de 1h30, e são centenas de eventos. Centenas, gente, de eventos. É muito evento. A COP no Brasil, a expectativa é que se tenha, sei lá, se nas outras COPs tinham 200 eventos, nessa vai ter evento para dar e vender, muito mais do que isso. Por quê? As últimas 2 COPs foram em países onde o direito à expressão de liberdade era mais limitado. Então, até mesmo as temáticas dos eventos, existia um certo limite do que o país permitia ou não dentro da sua Constituição. No Brasil, não. No Brasil a gente tem liberdade ainda, é um país, né, democrático. E aí, com isso, deve-se ter muito evento, muita coisa acontecendo. E possivelmente, a gente vai falar disso mais para frente, não só dentro das zonas, né? Então a cidade do Pará deve ser tomada aí por outros eventos. Tá bom? Conversamos sobre, então aqui, os pavilhões. Tá. Tem muitos outros pavilhões. A gente vai ter pavilhão dos povos indígenas. Os povos indígenas estão construindo uma coisa muito bonita, assim, muito... Eu tenho um amigo que está trabalhando no stand dele, gente, tá um negócio assim. Se não estivesse gravando, eu contava. Mas como está gravando, mentira, contava não, porque eu não dou esses spoilers, né? Mas está ficando uma coisa, a ideia deles a é gente muito... desliga a gravação, aí dá o spoiler. Fofoca. Fofoca. E uma coisa muito bonita, assim, para se construir, porque no Brasil faz muito sentido a gente fazer essa conversa também, né? Dos povos indígenas. Vamos entender então um pouquinho como é que essa COP está para acontecer, como ela está se desenvolvendo. Como eu disse, tudo começou lá em 1992, do que eles chamaram de Cúpula da Terra, que reuniu os líderes do mundo todo no Rio de Janeiro e tudo mais. Nesse evento, você vai ter ali a Agenda 21 como principal documento, vai sair dali também as convenções sobre biodiversidade, a Conferência do Clima e a Conferência sobre Desertificação. Então essas 3 conferências saem da Rio 92. E foi a primeira vez que a sociedade civil teve uma participação muito grande. Então até então você não tinha sociedade civil tão envolvida nesse tema. E em 1992, ali na Rio 92, você tem a sociedade civil muito envolvida. Derivado disso tudo, em 97, a gente vai ter o protocolo de Kyoto, que vai estabelecer as metas obrigatórias para a redução da emissão de gases de efeito estufa para os países desenvolvidos. Então, em 97, o protocolo de Kyoto está olhando só para os países desenvolvidos, sim, principalmente ali. 2012, 20 anos depois, talvez muitos de nós se lembrem disso, a gente teve a Rio 92, e foi para poder reafirmar o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Né? O Brasil puxou a Rio 92, a conferência ela teve muita dificuldade, a Rio 92 não é um evento que foi bonito, teve muita crítica em cima. Se você se lembrar, a discussão sobre o Código Florestal estava em alta, a gente tinha um sistema de unidade de conservação, essa discussão também estava em alta, tinha muita coisa acontecendo internamente no Brasil. A conferência em si, ela teve muita dificuldade de definir as metas concretas, né? Mas ela vai lançar a base, a conferência da Rio +20 que lança a base para as ODS da ONU, que a ONU vai lançar ali em 2015. Né? Então, é essa conferência. Quando chega 2015, a gente tem a COP21. Né? E na COP21, que foi a 21ª edição da COP, tinham 195 países e eles vão adotar um novo pacto climático. E na proposta que se coloca, era para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius. Né? E bem abaixo desses 2 graus Celsius. Eles queriam no máximo 1,5 ali. E foi ali também que foi estabelecido que as NDCs, a gente vai conversar daqui a pouco, mas para poder adiantar, são as metas de cada país para a redução dos gases de efeito estufa. Nossa, o resumo de NDC é isso. 2015, o Acordo de Paris ele teve uma influência muito grande da Laudato Si, do Papa Francisco. Tá? Foi um documento que conseguiu influenciar boa parte dos países a abraçarem o Acordo de Paris, mesmo que muitos países não tenham feito nada ao longo desses anos. Foi esse documento que botou uma baita pressão em cima dos países para poder
assinar o Acordo de Paris. A gente chega em 2021 com a COP26 em Glasgow, e a ideia da COP26 era revisar o Acordo de Paris. Né? Era para ser uma COP técnica. Toda COP, invariavelmente, você tem muito claro o que vai acontecer. Inclusive, essa é uma grande questão para a COP30, que a gente não tem tão claro assim o que vai acontecer. Mas cada COP tem objetivos muito específicos. Né? A COP de Glasgow, ela queria falar sobre o mercado de carbono, basicamente. É onde toda essa discussão de mercado de carbono vai ser regulamentado, vai ser levantado os compromissos históricos, enfim. E teve a promessa em Glasgow que na COP30, que na 30ª edição da COP, as NDCs, as metas dos países para frear o aquecimento global, seriam revisadas. E aí você começa a pensar que os anos foram passando e foram jogando assim, não, na próxima COP a gente resolve isso, né? E, enfim. E aí a gente chega na COP30. Tá? Então a gente chega na COP30 com um calhamaço de COPs e decisões que não foram tomadas. Com pontos que os países não tiveram coragem de decidir. E quando você chega na COP30 agora, existe uma expectativa muito grande que decisões mais enérgicas vão ser tomadas. Porque várias coisas que não foram decididas estão sendo jogadas para serem decididas agora. Exatamente, Débora. O Brasil ficou com o abacaxi. E como a gente já pode imaginar, e por isso que vários discursos do governo brasileiro, assim, como já era de se imaginar, está sendo para jogar muito assim, gente, não espero que a gente vai decidir tudo aqui na COP30 não, porque não tem condições da gente decidir tudo que vocês não decidiram desde 2021, quando a gente combinou que na COP30 a gente tomaria decisões importantes, revisaria nossas metas. Não espere que a gente vai decidir tudo agora, porque a gente não vai. Não tem como decidir tudo agora. Não tem. E, de fato, não tem. E aí, então, o que vai ser decidido? O que é decidido numa COP? Como eu já disse, na COP você está decidindo como resolver a crise climática. E aí, acontecem várias discussões de vários temas. Tem assuntos menos importantes para o que é principal daquele tema climático do momento. Né? Então, por exemplo, no momento mais importante para a gente é a transição energética. Acho que está bem claro assim, que esse é o assunto mais comentado da pauta ambiental. Mas existem outros assuntos que são menos importantes, que vão para a mesa, que podem ser decididos ali também. Então, tudo isso está no jogo da negociação. É realmente uma negociação. Tá? Mas as negociações são esses compromissos, então, que cada país ele apresenta. Ele apresenta de forma voluntária para poder combater as mudanças climáticas. Eles são atualizados a cada 5 anos e eles precisam ser transparentes e precisam ser verificáveis. E talvez você se pergunte, mas então não foi atualizado, por que a COP de Glasgow vai jogar para a COP30? Né? E aí, gente, a resposta é bem simples. Se você se lembrar, a gente estava no meio de uma pandemia, os países não tinham muita noção ainda do que aconteceria pós-pandemia, como é que seria esse mundo pós-pandêmico. Então, por mais que se fizesse acenos, revisões de NDCs, não tinha como ser compromissos tão extensos. E aí, se jogou para a COP30, tá bom? Os pilares principais das próximas NDCs. O primeiro é a ambição. Vocês devem estar ouvindo muito isso também, se você acompanha a pauta climática, vários discursos de governantes falando sobre a necessidade dos países serem ambiciosos em frear as questões climáticas. Não pode ser uma meta, reduzir 50% da emissão de gás de efeito estufa. Não é. Assim, é um momento que o mundo está numa crise climática que, se não for resolvido, assim, o futuro está ameaçado. Né? E como a gente sabe, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, né, gente? Então, assim, talvez a gente viva nesse caos, assim, ad eterno, entendeu? Então, é preciso ter ambição. A meta do Brasil, inclusive, é desmatamento zero até 2030. Né? Quando a gente fala, isso é ambicioso. Como que você zera o desmatamento até 2030? Sim, entendeu? Isso é ser ambicioso, né? Então, está sendo pedido mais ambição dos países mais ambição dos países. Justiça e financiamento também é um outro pilar para essa COP. Então, que os países, a ideia básica é que os países desenvolvidos, eles têm que doar mais, eles têm que pagar mais, porque se eles poluem mais,
eles devem, então, contribuir mais financeiramente com a questão climática, para poder resolver o problema. Já que eles são quem mais estão causando esse problema, né? Então existe um convite aí para que esses países, um convite assim, né, barra desejo, que esses países ampliem significativamente o financiamento climático e que eles comuniquem muito claramente quais são os países de desenvolvimento, no caso, né, que os países de desenvolvimento comuniquem muito claramente quais são suas necessidades de financiamento para a gente poder alcançar essas metas que mantêm aí o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius e etc. Né? Então, justiça e financiamento é um outro pilar das próximas metas climáticas. Credibilidade também, né? Então, as NDCs precisam ser baseadas em transparência, né? Não só transparência, mas elas precisam ser baseadas precisam ser construídas de forma robusta. Não pode ser um planejamento simples, não pode ser 2 folhas, né? Tem que ser uma coisa assim, completa, tem que ser um processo robusto, um processo de planejamento nacional completo, assim. E tem que conseguir mostrar para as pessoas que aquela meta, que aquele objetivo vai conseguir reduzir as emissões naquele setor que está se propondo reduzir. Não basta só a gente colocar uma meta por colocar. Né? Às vezes rola muito isso, né? Você coloca uma meta para fazer greenwash, né? Que acaba virando greenwash. Não dá para ser, tem que ter credibilidade. As políticas que são contraditórias, elas precisam ser revertidas. Então não dá para a gente falar que a gente está buscando transição energética e o país, nas suas propostas, não falar que vai reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Não dá para a gente se comportar assim. Porque aí você tem uma meta que não tem credibilidade. Você fala assim, o Brasil está comprometido em fazer transição energética. Tá, mas aí você vai aumentar nos próximos 5 anos o uso de combustíveis fósseis? Como é que funciona isso? Entendeu? Então, quando fala de credibilidade, é isso. O discurso tem que ser compatível com as metas e com a construção de planejamento do futuro do país. E transparência, né? O quarto pilar das NDCs aí é transparência. As metas elas têm que ser absolutas, elas têm que cobrir toda a economia de forma clara, tem que mostrar os níveis anuais de emissão de gás de efeito estufa, que ela pretende reduzir, ela tem que priorizar a redução das emissões de gás de efeito estufa por meio de ações internas, tá? Então, assim, tem toda essa coisa de investimento, mas não são ações externas, são ações internas do governo local, do governo do país, que tem que mostrar que estruturalmente o país está reduzindo. Elas têm que ter uma comunicação muito clara, tem que ser altamente verificável. Então, assim, é bem complexo. Então, as NDCs que forem apresentadas, espera-se, né, que elas abarquem tudo isso. Né? Na COP30, os temas principais que a gente está em discussão aí. Redução de gás de efeito estufa, com certeza. Tá? Apesar de ter dito que é uma COP complexa, tem alguns temas que com certeza vão estar ali, tá, gente? Então, transição energética, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático deve vir para a mesa, para poder apoiar os países em desenvolvimento, justiça climática, os impactos sociais da justiça climática devem vir muito forte, porque a gente tem visto, como eu já disse, como a COP30 vai ser uma COP mais democrática, então essas conexões com os temas de justiça social devem vir muito mais forte do que foram as 2 últimas COPs, tá bom? E ela vai abrir portas aí para outras discussões, então, por exemplo, a criação de um mercado de carbono, o desenvolvimento da bioeconomia sustentável, a valorização dos recursos da floresta, então ela vai abrir espaço para outras discussões. Mas essas discussões não devem ser as principais. Então, assim, mercado de carbono pode até estar em alta discussão, mas possivelmente não será nessa COP que vão discutir isso. Né? Enfim. E aí, então, a gente chega na importância da COP30. Dito tudo isso, qual que é a importância dessa COP? Né? Primeiro, acelerar a transição energética. Então, pedir pelo fim da exploração de petróleo,
pelo fim do uso de combustíveis fósseis, né? Especialmente aí a exploração de petróleo. E você deve se lembrar, se você acompanha tudo isso, na COP30, na COP28, na COP de Dubai, que foi nos Emirados Árabes, foi quando surgiu esse assunto de transição energética de forma bem incidente, né? E esse termo, transição energética, entrou na discussão. E isso foi muito significativo porque os Emirados Árabes basicamente exploram o petróleo, exploram combustíveis fósseis. Quando eles assinam documentos comprometendo a fazer transição energética, isso é muito representativo, isso é muito significativo, isso é muito importante para o acordo internacional. Então esse tema deve estar em alta, transição energética e abandono do uso de combustíveis fósseis, as políticas de adaptação e mitigação para proteger as comunidades vulneráveis. Então, os documentos que estão saindo mais recentes vêm falando muito sobre a questão dos vulneráveis diante da crise climática. E, como eu já disse, dado todos os motivos que eu já falei, na COP30 deve vir de novo, e os mecanismos financeiros aí concretos para poder apoiar os países que já sofrem perdas e danos por causa da mudança climática. O Brasil, por sua vez, deve vir, na verdade não deve, ele virá com o TFFF, né? que é um mecanismo de investimento, de pagamento pelos serviços ecossistêmicos. Como é que eu posso explicar? A ideia é que os países vão investir numa plataforma, e mais uma vez, uma plataforma verificável, uma plataforma boa assim, de ser gerida, vão investir recursos e vão fazer um fundo de investimento. E aí, esse fundo de investimento vai investir em projetos de países que já pagam, que mantêm suas florestas conservadas. Hoje, os mecanismos de investimento que a gente tem internacionalmente são mecanismos que pagam pela quantidade de floresta não devastada. Né? Então, se a gente não perdeu floresta, a gente vai receber um valor dentro disso que a gente não perdeu. Hoje funciona basicamente assim, né? Essa coisa do perdas e ganhos é basicamente isso. Você recebe o valor baseado no que você não perdeu. A proposta agora é inverter isso. A gente não pode pagar, assim, o que o Brasil está defendendo, né? A gente não pode pagar por perdas e ganhos somente, assim. Só porque o país não perdeu, ele vai ganhar, não. A gente tem que pagar pelo quanto que o país conseguiu manter conservado, pelo quanto está conservado. E se o país conserva mais, se o país tem mais área florestal, que o país receba mais por isso, então. Entendeu? Então, assim, é um mecanismo diferente, a lógica é diferente. A lógica não é baseada no desmatamento. A lógica é baseada no quanto está protegido. E isso é inovador, isso é disruptivo demais. E se isso emplacar, vai ser muito bom, porque é diferente dos fundos que já existem. O recurso vai muito mais fácil para a mão dos proprietários rurais, para a mão dos povos da floresta, para a mão de quem está defendendo de fato a questão ambiental. Viu? Se você quiser ver, esse site já está disponível, é o tfff.earth, tá? E vai ser lançado na COP30 e quer garantir o futuro das florestas tropicais por meio de um mecanismo de financiamento inovador. No site você consegue entender bem melhor qual é a lógica que o programa usa. Tá? E como participar da COP30? Gente, a COP30, ela, como eu já disse, você entra na COP por meio de credencial. Mas não é só com credencial que você pode participar da COP. Então a primeira forma mais básica e mais óbvia é o credenciamento. Então vai abrir um credenciamento para delegados. Imagina você que vai ser uma briga danada para conseguir esses credenciais. Ninguém está prometido nada. Tá uma discussão gigantesca. O Brasil ainda não abriu o processo de credenciamento. Está negociando quantidade de credenciais para cada grupo. E tá uma discussão enorme. Mas esse é o meio mais básico. Vai abrir um processo de credenciamento, você vai acessar lá, você vai mandar, você vai preencher todo o formulário com seu nome completo, dados, por que você quer ir para a COP, vai anexar carta de instituição que está te indicando ir para a COP. Essas cartas contam muito, tá? Então, se sua instituição é uma instituição muito relevante à pauta ambiental, aumenta
consideravelmente sua chance de conseguir uma credencial, enfim. Então tem esse processo, que é o processo tradicional. E aí eles podem te dar o credenciamento para a zona azul, para a zona verde ou para a zona verde. Lembrando que quem tem credenciamento para a zona azul também pode transitar para a zona verde, mas quem tem credenciamento para a zona verde não pode ir para a zona azul, tá? Segunda forma, como eu disse, por Belém inteiro vai estar acontecendo eventos, né? E eventos ligados à COP, mas que não são COP. Por exemplo, vai ter o Tapiri Ecumênico, que é um evento interreligioso que vai acontecer. Vai acontecer a Cúpula dos Povos. Então, na Rio 92, na Rio +20, tivemos a Cúpula dos Povos, e vai acontecer de novo na COP 30, que é como se fosse uma COP paralela dos povos indígenas, né? Então, dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Então vai estar todo mundo lá, vai ter uma série de eventos lá dentro. Pela cidade inteira vai estar acontecendo evento. No Museu Emílio Gaudi, na UFAC não, estou no Acre, estou confundindo já, na Federal do Pará vai estar acontecendo eventos, enfim, por Belém inteiro. E para esses eventos vão ter seu próprio processo de credenciamento, de entrada, alguns é fila, alguns você vai ter que avisar que vai, mas o fato é, não vai faltar evento para quem estiver por Belém, ligado aí à pauta ambiental, viu? A gente tem muito evento mesmo. Então é uma outra forma de você participar, você ir sem credenciamento e participar desses outros eventos de sociedade civil. Vão sair documentos de lá, vão sair coisas de lá, mas não é a COP em si, o evento COP, que é cercado, que é um lugar específico e tal. Outra forma é você trabalhando nas empresas nos estandes de empresas e nas exposições. Essa é uma outra forma de você ir para a COP. Né? Então você trabalha nesses eventos, vai atrás dessas empresas que você sabe que vai para a COP. Essas empresas são bem figurinha carimbada assim, e às vezes você tem algum contato, sabe que vai acontecer, conhece alguém lá do Pará que sabe que vai ter esse evento, o pessoal vai estar recrutando, você pede para participar, você vai conseguir uma credencial para trabalhar, dependendo da política da empresa, você vai poder andar pelo evento, enfim. Isso aí varia de instituição para instituição. Né? Voluntariado, e aqui eu colocaria voluntariado e comunicação. Então o pessoal da comunicação consegue uma credencial diferenciada. E salvo engano, inclusive, essa credencial já está aberta para você poder pedir. Né? Então quem é da área de comunicação pode pedir uma credencial especial para poder ir para a COP. Tá? E entrar no espaço lá e tudo mais. Então é uma outra forma. Para ser voluntário também trabalhar durante o evento. Você também consegue essa credencial, você tem que entrar e pedir. Salvo engano, essa credencial também já estava aberta, junto com a da comunicação, e você consegue acessar ela também, ou então participando virtualmente. Tá? O Brasil lançou já, na COP do ano passado teve, na 29 teve, nessa COP também vai ter a possibilidade de participação virtual. E na participação virtual é muito mais tranquilo de você conseguir a credencial e participar aí da sua casa mesmo. Tá? Mais uma coisa importante é sobre as decisões da COP. Né, gente? As decisões da COP, elas não acontecem dentro da COP. Tá? Boa parte das decisões chegam lá já tomadas. É um processo que dura o ano inteiro. Eu estava até olhando aqui quais eventos a gente teve, eu vou dar exemplo para vocês, tá? Não sei quantos de vocês ficaram sabendo, a gente teve a COP das Baixadas, que foi em Belém do Pará, inclusive, que é uma COP que é organizada por 15 organizações da sociedade civil e periféricas, que juntou as baixadas lá no Pará para poder discutir. Tá? Então, desse evento saíram documentos. Eu não sei se vocês viram agora, na primeira carta que o nosso secretário-geral da COP, que ele soltou, não falava de juventude, do protagonismo da juventude. E o pessoal foi para cima deles, porque na COP das Baixadas e na COP da Juventude, foram dois eventos distintos que aconteceram, isso foi discutido, a importância de você ter a juventude como protagonista. E foram os documentos que saíram desse espaço. Tá? Aí também já teve a COP do Povo, foi organizado. A Igreja rumo à COP 30, que foi um evento com várias instituições religiosas aí, reunindo CNBB, a Confederação Nacional de Bispos do Brasil, a REPAM,
a Conferência dos Religiosos do Brasil, a Laudato Si, Caritas, uma série de instituições para poder mandar um documento para a COP, né, também. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que já teve uma série de documentos que foram lançados e que esses documentos constroem a COP. O Papa Francisco, ele lançou a rota, ele não lançou a Laudato Deum, né? Ele fez a Laudato Deum, mas tem um evento que é a Rota Laudato Deum, né? E nesse evento, onde o Papa Francisco da última vez lançou esse documento que ele exortava a Igreja Católica, a Igreja do mundo todo, com as questões ambientais, esse documento também provavelmente vai ser muito protagonista nessa COP, diante de um cenário da morte do Papa, né? Então, como os últimos desejos do Papa, né? Que essa COP, as pessoas tivessem mais compromisso com a temática ambiental. Enfim, uma série de eventos estão acontecendo de onde estão saindo decisões, de onde as organizações estão se articulando para poder participar. E o melhor jeito de você entender quais são as deliberações, quais são as decisões, é estando nesse espaço, é participando desses movimentos, porque dali você vai conseguir entender melhor e participar melhor dessa articulação, tá, gente? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, compartilhar, e eu queria abrir para perguntas também. Queria saber se alguém quer que eu repita alguma pergunta. Excelente. Muito bom, Carlos. Muito esclarecedor. Acho que deu para entender muita coisa. Mas vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aí, pode perguntar aqui no chat também. Eu quero perguntar já um pouco mais sobre essa questão do pavilhão da fé, né, que você falou? Uhum. Ele existe desde 2018, que foi isso? 23, desculpa. 23. Ah, tá, 23. Então é bem recente, né? Assim, então, de fato, e a gente estava falando aqui, isso aqui, antes de você entrar também, sobre essa coisa da sociedade, dos grandes movimentos, muitas vezes ignorarem a participação da fé e da religião na vida das pessoas, sendo que a religião faz parte da sociedade de uma forma indissociável, né? A gente tem uma memória muito curta, né? E eles demoraram muito para colocar esse papel da religião, né? E aí você falou que realmente tem dados que mostram como que os movimentos relacionados a cuidado com a natureza, com o meio ambiente e tudo mais, muitos deles estão relacionados a... Mas, enfim, então começou em 2023 esse pavilhão da fé. Uhum. Então eu imagino que, logicamente, não tem uma tradição, né, assim, do que acontece nesse pavilhão. É como se a coisa ainda tivesse... É como se o próprio pavilhão e as organizações estivessem ainda descobrindo o que fazer, né? Assim, como que foi a sua experiência de estar no pavilhão da fé? Ou o que se faz ali, né? Qual que é a importância desse pavilhão? Olha, eu fiquei bem pouco no pavilhão da fé, para ser sincero, assim. A gente deve ter participado de uns 2 eventos no pavilhão da fé só. Uhum. Conhecido muita gente. Eu sei que a grande discussão que existe no pavilhão da fé e a grande dificuldade é quais religiões vão estar representadas ali. Entendi. Essa é a grande discussão e a grande dificuldade. Como você bem colocou assim, Tiago, é muito recente, eles ainda estão descobrindo o que é fé. Então, pensa, você tem um pavilhão da fé que em Dubai, num país que majoritariamente você não tem religiões politeístas, é simples. Mas a gente está vindo para um Brasil que tem liberdade religiosa e que você tem muitas religiões. Uhum. Como é que a gente vai fazer um pavilhão da fé nesse contexto? Como é que vai ser isso? Né? Então, essa é uma discussão muito forte, assim, mas basicamente lá dentro tinha side events, né? Então você tinha palestras e painéis com instituições ligadas ao campo religioso, onde elas apresentavam pesquisas, apresentavam o que estavam fazendo, apresentavam documentos, né? Desses side events, desses pavilhões, não saem propostas, tá, gente? Então, assim, mais uma vez, já tinha respondendo, Débora, as propostas já vão ser postas. Então, todas essas cartas que estão saindo, rumo à COP e tudo mais, já são propostas que estão saindo, entendeu? Quando chegar lá,
talvez uma ou outra surja lá. Mas as que estão sendo consideradas agora. Imagina, chegar lá e ter mais de 1.000 novos documentos para avaliar em 2 semanas. Assim, é tipo o professor que tem 5 TCCs para revisar em 1 semana. Não vai revisar, entendeu? Não tem condições de fazer essa leitura assim, né? Então, as propostas têm que ser já estão sendo enviadas, estão sendo disponibilizadas. E esse processo de envio não é um processo tão linear assim, não. Então, não tem um e-mail que você pega e manda para a COP, ei, olha aqui minha proposta. Não. Normalmente, essas propostas, você vai entregar para um chefe de Estado, você vai entregar para uma secretaria de Estado, você vai soltar nas mídias, né, na grande mídia, e aí vai popularizar, e vai chegar no governo, e o governo vai ler a proposta. É mais esses caminhos assim, tá? O que acontece lá é que você vai falar, por exemplo, se você tem no Pavilhão da Fé, tem 100 eventos acontecendo lá. Nos 100 eventos, os 100 eventos pediram por transição energética, isso vai acender uma luz em quem está organizando a COP de falar assim, epa, todos eles foram unânimes, então para as religiões do mundo isso aqui é muito importante. Uhum. Então isso é o que acontece, assim, essa importância desses pavilhões. Mas a ideia básica dos pavilhões é reconhecer esses grupos, dar voz, assim como crianças e adolescentes, assim como mulheres, gênero, e vários outros pavilhões que tem durante a COP, é dar voz para esses grupos que normalmente são ignorados e não são enxergados no processo de tomada de decisão. Tá? Uhum. Então é um espaço de apresentar também, né, o que se faz e criar um networking também, né, assim, de ter um contato com outros movimentos, às vezes encontrar possibilidades de interseção, de colaboração e tudo mais. Eu acho que talvez isso seja um dos grandes benefícios, né, assim, o encontro no mesmo local de pessoas que talvez não se encontrassem de outra forma. Uhum. Mas é muito curioso, isso é muito interessante ver como é tão recente essa integração da religião e agora você colocando isso, né? É a primeira vez e depois que organizou isso, e depois de 2 edições, a COP está voltando para um país que existe uma liberdade, existe democracia e existe abertura para acontecer coisas que não aconteceram nos últimos 2, né? Uhum. E é interessante porque, assim, dentro das ciências da academia, faz algumas décadas já que vem se discutindo essa nova ecologia, que eles falam que é uma ecologia dotada de espiritualidade. Uhum. Então, desde a década de 60 se discute isso, mas só agora a Conferência das Partes começou a reconhecer isso e colocar isso ali para poder funcionar, né? Considerando todos esses grandes eventos, né, igual a Rio 92, a Rio +20, e o que teve antes ali na década de 80, e os poucos eventos que teve, nenhum deles colocou em pauta a religião, né? Pois é, mas tinha, tá? Nesses eventos tinha, salvo engano, o Tapiri Ecumênico teve em outras COPs. Na Rio +20 você teve a Vigília Interreligiosa, que deve ter nessa COP de novo. Então você tinha esses eventos, mas eles não eram organizados na área azul. Eles sempre foram eventos da área da sociedade civil. Era evento paralelo, né? Isso aí. Então, ou estava fora da Conferência das Partes, do espaço da conferência, ou estava na área verde, da sociedade civil. Eles aconteciam, mas eles aconteciam. Eles foram integrados, né? Ah, tá, entendi. Legal. O Jeff levantou a mão ali. Fala, mano, Jeff. Beleza, cara? Que bom te ver. Beleza, parabéns pela live, né? De muito boa qualidade. Parabéns, Carlos, Thiago, sempre trazendo coisa boa pra gente. Eu cheguei um pouquinho tarde, mas consegui pegar o início da tua palestra, né? Bom, a minha pergunta, são 2 perguntas, na verdade. A primeira é que você falou que a penúltima COP, a antepenúltima, aliás, deu 83 mil pessoas, né? Aí depois a outra deu menos e a última ficou por aquela mesma quantidade. Diante disso tudo, desde a Rio 92, parece que vem acumulando frustrações, né? De quem esperava mais decisões mais assertivas nessa questão da proteção climática, da mudança climática, nessa pauta aí. E você acha que esse esvaziamento, assim, de certa forma,
vem de uma certa frustração da sociedade civil, que vê que essa galera se reúne a um clamor da sociedade civil global, mas nada se define, nada é levado a sério, as metas não acontecem de fato. Então essa aí é a minha primeira pergunta. A segunda eu vou deixar para depois, que é mais uma questão dessa questão interreligiosa, desse pluralismo religioso. Mas eu deixo para depois, vou deixar só essa primeira aí. Tá, mas assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que não. Porque quando a gente fala de sociedade civil engajada na COP, a gente não está falando de massa civil, né? Assim, a gente não está falando da grande massa. Tá? A gente está falando, invariavelmente, de ambientalistas, de pessoas que são muito comprometidas com o tema. Tá? Então, eu acho que talvez esse esvaziamento em número de pessoas seja muito mais pelo preço das passagens. É muito caro. É muito caro. Imagina você sair do Brasil para ir para o Azerbaijão, sair do Brasil para ir para Dubai. É caro, é muito caro. Né? Então, acho que em termos de Brasil, é isso, e em termos também de restante do mundo. Essa coisa gente, que está acontecendo agora, está sendo muito comentado, né? A especulação imobiliária em Belém, assim, aconteceu na Copa em outros países. Isso sempre acontece. Não é uma coisa exclusiva de Brasil, não é isso é coisa de brasileiro, que é mau caráter. Não, assim, não é isso. Entendeu? Isso acontece, é bem normal. Você vai ter um evento grande, as pessoas querem lucrar em cima disso, e as pessoas tentam lucrar em cima disso. Tá? Então, acho que está muito mais ligado esse esvaziamento a isso. E outra coisa também, que a COP29, as pessoas mal se lembram dela. A Débora colocou muito bem aqui que o pilar da justiça e financiamento ficou bem fora da expectativa na COP29, porque as pessoas não lembram dessa COP. Na COP28, as pessoas já estavam falando, a COP30 do Brasil a gente resolve. Entendeu? Então, assim, faz um tempo, existe uma expectativa muito grande para essa COP, muito grande mesmo. Então, as pessoas ignoraram completamente o Azerbaijão, e isso também, com certeza, refletiu, assim, entre gastar dinheiro para ir para o Azerbaijão e gastar dinheiro para vir para a COP da Amazônia, a COP30, a COP que tem tanta promessa, revisão de NDC, tudo isso, vamos guardar o dinheiro institucional para poder enviar a sociedade civil para esse espaço. Então, possivelmente é isso, fora que tem a questão do limite da COP também. Eu não lembro qual era o limite do Azerbaijão em número de credenciais, mas cada país define o número de credenciais para cada delegação. Normalmente se coloca igual, né, mas pode acontecer de alguns países terem mais credenciais. Então, assim, tem isso também. Às vezes o espaço que eles tinham não cabia todo mundo e tal, e você reduz o número de credenciais. Enfim, são N explicações, mas eu não acho que é uma frustração dos ativistas climáticos, não. Muito pelo contrário. Os ativistas climáticos sempre são muito ativistas, assim, sempre. Muito bom. Pastor Werner está com a mão levantada aí também. E pode fazer um pouco sobre a discussão anterior, a questão da participação das religiões, né? Eu queria só resgatar um pouco a questão histórica e ver como é que você reage, Tiago, sobre isso, e também o Carlos, vocês dois, ou outros também. É o seguinte, a Declaração Universal de Direitos Humanos fala do direito à religião, né? E a não ser forçado a crer e tal, assim por diante, né? Tem os direitos ali definidos. Mas na hora de definir sustentabilidade, teve todo um processo, né? Que foi mais forte nos anos 80, até 87, naquele relatório de Brundtland, aí a ONU definiu a sustentabilidade em 3 pilares: econômico, social e ecológico. Aí, nos anos seguintes, viram, mas tem que garantir também a sobrevivência das gerações futuras. Então, isso entrou de carona junto. Mas permaneceu o tripé, né? E existem poucas iniciativas, eu sei de um grupo de agrônomos de Porto Alegre que estabeleceu uma base diferenciada. Por exemplo, para convencer dos 3 pilares aí da sustentabilidade, você precisa de uma ação cultural, ação de comunicação, de convencimento, né? Então é mais um pilar. Aí você vê que as coisas não acontecem, você propõe, as coisas se resolvem,
alguém resolve alguma coisa, depois não é colocado em prática. Os países não cumprem, ou assim por diante. Aí tem toda a questão política, né? E aí vem a outra questão, mas por que não cumpre? É um problema ético, né? E é também um problema espiritual. Então, esse grupo que eu me lembro de Porto Alegre, lá de agrônomos, eles elaboraram, em vez de 3, colocaram 4 tijolos, né? Deixaram os 3 e colocaram mais 3 em cima, mais 2, e o mais alto degrau seria a questão ética e espiritual, né? Que tem que ser considerado em conjunto quando você discute sustentabilidade. Enquanto a ONU continuar discutindo só sustentabilidade nesses 3 primeiros pilares, não vai ter abertura, e por isso que a questão do pavilhão da fé entrou 3 anos atrás, né? Agora, a recíproca também é verdadeira. Eu participei em 1990 num encontro mundial em Seul. Só tinha 2 representantes da América Latina. Não, teve mais alguns, mas muito poucos, uns 3, 4 talvez. E era da justiça, paz e integridade da criação. E era um encontro de igrejas, era um movimento do pacifismo europeu, mas toda a questão ambiental entrou junto. Tinha também, não a Igreja Católica, mas os franciscanos estavam participando também, umas 700 pessoas. E nesse encontro, por exemplo, a minha frustração foi que o Greenpeace não estava convidado nem para observador, que eram os grupos mais ativistas, mais fortes, né? Então, também nessa que eu falo da recíproca, do lado religioso, estavam tocando as suas pautas, né, as suas agendas ambientais, discutindo coisas propostas, acordos, pactos. Nós definimos vários pactos entre países, como colaborar na questão ambiental, aquelas ilhas do Pacífico que estão perdendo seu território por causa da subida do nível do mar. Naquela época já estavam sendo discutidas, né? Então, só para ver vamos ver como a gente consegue criar uma ponte entre essas linhas de pensamento, né? Eu acho que isso que é talvez um dos desafios, se a gente pensa na participação das igrejas, das religiões. Uhum. Eu acho que, assim, se a gente parar para pensar, por outro lado, fazendo nessa mesma proposição, velho, é muito recente essa discussão espiritual dentro da Conferência das Partes. A gente já falou da Conferência das Partes e desses acordos da ONU, é muito recente. A gente está falando aí de menos de 100 anos, desde que tudo isso começa na academia, desde que a gente começa a falar de uma ecologia dotada de espiritualidade. Então, acho que isso até mesmo para esse espaço é muito recente, né? Então, eu tenho boas expectativas do que é construído a partir daqui. Então, assim, acho que a gente vai avançar nessas discussões, vai começar a entender mais, enquanto sociedade civil, o papel da religião dentro desses espaços, e a ONU vai começar a reagir a esses nossos entendimentos e tudo mais, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Eu acho também que tem um pouco da gente provocar nossas igrejas a se envolverem. Então, assim, eu tenho participado de muita roda de discussão sobre a COP, e sempre que eu falo que eu trabalho com fé e meio ambiente, as pessoas ficam encantadas, assim, né? Eu estou aqui no Acre agora, a gente veio lançar uma brigada voluntária e interreligiosa, né, que foi lançada, que começou, está em pleno funcionamento, acabou de ter o curso e tudo mais. E possivelmente o pessoal que está articulando isso, que é uma igreja aqui do Acre, eles estão se articulando também e possivelmente vão levar, porque a igreja deles tem uma série de ações ambientais, eles estão se organizando para ir para a COP, mostrar essas atividades, né? Então a gente também tem essa parte da gente provocar nossas igrejas a estarem se envolvendo de alguma forma, para mostrar também a relevância da igreja. Como a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas bem disse, né, como a Marina bem disse, a COP não é passeio. A gente não pode ir para a COP com essa ideia também de passeio, então a gente tem que chegar lá com coisas muito concretas para mostrar, para conseguir influenciar, chegar lá e falar, não, religião é importante, as pessoas vão olhar e vão falar bem assim,
ok, tem muita coisa que é importante que eu poderia trazer. Eles estão mais interessados em coisas mais concretas, né? Então, assim, tá, é importante, mas o que vocês fizeram que prova essa importância? Ah, não fiz nada. Então, assim, por que então você quer? Parece só oportunismo. Sou oportunista quando as igrejas vão sem ter nada concreto para mostrar e reagem assim, né? Então, eu acho que a gente tem que provocar as igrejas, acho que ainda dá tempo para a gente construir projetos, de ter coisas concretas para poder falar que está fazendo, e não necessariamente estar lá levando o projeto, mas às vezes veicular mais o que a gente está fazendo na temática ambiental, que saia do campo da discussão e que chegue lá, e que mostre na prática isso aqui está acontecendo. E aí eu acho que isso começa a gerar mais eco para esse espaço. Enquanto a gente não consegue fazer esse eco mais concreto, em termos de Brasil, é mais difícil para a gente conseguir demonstrar a igreja mesmo. Último comentário, última reação assim, à sua fala, para a gente também lembrar que a gente tem essa questão de que as decisões têm que ser tomadas conjuntamente. Então, às vezes, a escolha por uma definição não reflete a decisão daquele país, o entendimento daquele país. Nesse sentido, talvez, uma coisa que a gente possa puxar e provocar nossas igrejas quando falar de desenvolvimento sustentável, trazer esse quarto pilar, trazer o pilar da espiritualidade. E talvez o Brasil adote, como desenvolvimento sustentável, esse pilar da espiritualidade também. Mas adote isso de forma nacional. Agora, realmente, chegar coletivamente, numa decisão de qual é o conceito que vai ser usado, acho que é mais difícil. É difícil para eles aceitarem termos muito mais simples, assim, protagonismo da juventude nas discussões. Isso já é difícil. Quem dirá a espiritualidade, que é um tema tão mais complexo assim nessa discussão, né? Eu tenho pensado muito sobre como a gente ultrapassa, né, essa discussão acadêmica, política e de muitas terminologias e essa morosidade, justamente porque as definições sobre as coisas, o exemplo da sustentabilidade, né? Definir sustentabilidade é um negócio muito difícil, é igual definir liberdade. Você vai ver, de repente, cada pessoa tem uma definição ligeiramente diferente da outra, né? Sobre esses grandes pilares da humanidade, da sociedade, e sustentabilidade também se encaixa numa dessas, né? De definições muito difíceis, e aí parece que não se aceita que é uma definição que nunca vai vir e ficam se discutindo até que a definição chegue. E a definição parece que nunca vai chegar, né? Porque de fato é uma coisa que não se define. Ela tem uma subjetividade muito grande, né? Como eu dei o exemplo da liberdade. Liberdade é um negócio que na cabeça de cada pessoa é um negócio diferente. Sim. Né? E aí a gente tem essas discussões demoradas e de repente a gente vê uma igreja que também tem dificuldade com as suas definições, por exemplo, né, definição de evangelho. Não é uma definição também tão simples assim. Quando a gente vê como que os crentes, né, e as igrejas, as diferentes denominações têm ideias ligeiramente diferentes sobre o evangelho. E aí eu lembro que no Fórum Lausanne, né, sobre cuidado com a criação, essa discussão era muito forte, né, assim, de lidar com o cuidado com a criação como um assunto do evangelho, um assunto que faz parte do evangelho. E a discussão é justamente essa. Existem grupos que discutem e que têm tido dificuldade com esse assunto, justamente porque gasta-se muito tempo tentando entender, mas cuidado com a criação é o evangelho ou é um assunto pertinente ao evangelho ou é uma resposta ao evangelho? E aí essa discussão acaba atravancando passos, né, que podem se dar lá na frente, porque essa discussão ela está ali. Essa discussão ela não é irrelevante, né, ela é necessária, mas ela não pode travar outros andamentos, né, justamente para que a igreja possa dar seus passos e encontrar caminhos de, na prática, entender que existe um papel para ela ali. E esse papel é para ontem. Né? Não é para quando o clima estiver ruim, porque as coisas já estão aqui acontecendo desde sempre, na verdade, cada vez piores. E a gente tem um problema muito sério de educação ambiental.
A gente tem um problema muito sério de educação ambiental na sociedade e que é um problema da igreja, né? Os membros das nossas igrejas e as lideranças das nossas igrejas têm um problema de educação ambiental em todos os níveis, né? Só uma pequena resposta. Eu concordo com essa questão mais subjetiva que você está colocando e também a dificuldade das igrejas a definirem com clareza, né? Mas um dado objetivo é o seguinte: como é que você constrói a resistência de um povo que está sendo invadido ou de uma tribo indígena que está sendo dizimada, né? Existem ali uma série de experiências. Eu mesmo estive 2 vezes em Belém do Pará, mais uma vez num encontro lá, como estruturar uma resistência dos grupos indígenas, foi o CIMI que convidou. Teve exemplos lindos de como restaurar, reconstituir a religiosidade daquele grupo. Ele aprende a resistir contra a invasão ou a destruição que vem do lado branco, né, do não indígena. Então, isso é um dado objetivo, isso é comprovado hoje que grupos que estão sendo invadidos culturalmente ou por outras forças encontram força de resistência na fé. Pode ser qualquer fé, mas é aquela força que dá resistência. Muito bom. Muito bom. Eu estava olhando aqui o horário, eu levei um susto, que já são quase 10 horas. Eu vi aqui o comentário, rapidinho, Jeff. Eu vi o comentário da Vânia. Obrigado, Vânia, pelo seu comentário. Que bom que você entrou aí no finalzinho, conseguiu pegar um pouco. Mas falando sobre a espiritualidade, né, que nos é passada de maneira equivocada e essa associação entre espiritualidade e religião, né? E nem sempre, né? Uma pessoa pode ser espiritual e não seguir religião, e existem essas nuances aí. E, de fato, existe essa questão, né? E aí o Carlos trabalha nessa área, né, de diálogo interreligioso, e essas questões da espiritualidade, elas são relevantes de serem tratadas, inclusive, principalmente, né, nesse nível do diálogo com a sociedade secular, a sociedade civil e tudo mais, né? E como que as pessoas na sociedade se colocam. Tem o exemplo aí que o pastor Werner deu sobre esses eventos. Mas eu estou só por causa do horário, agora eu levei esse susto aqui com o horário. Eu sei que muita gente às vezes está aqui e precisa sair também. Eu quero deixar vocês à vontade também para sair, e a gente vai encerrar até às 10. Muita gente trabalha amanhã cedo e eu sei que a gente não pode ficar muito tempo mais. Eu quero ouvir a pergunta ou o comentário que o Jeff vai fazer. Fala aí. Bom, eu vou ser bem rápido, porque eu já falei, e a nossa irmã Vânia ainda não falou, vou deixar para ela. Mas é mais ia ser um comentário, mas vai ficar mais como uma provocação, Carlos, sobre 2 coisas. O clima do mundo de hoje, né? O clima de hoje. Nós estamos num clima de guerra, então se os povos não se ouvem na hora de matar gente, vão se ouvir na hora de os líderes mundiais não se ouvem na hora de matar e morrer, já que a gente está em 2 guerras, não se ouvir na hora da sustentabilidade, de pensar nas gerações futuras, de pensar em 2030, nas metas do desenvolvimento do milênio, né? Essa é uma provocação. A outra provocação é sobre a questão da própria nossa teologia, porque a nossa teologia ainda é muito antropológica, no sentido da gente ver Gênesis, muito no sentido do homem, não o homem como o gestor do jardim, não o homem como paisagista, Deus do paisagista e o homem como jardineiro, né, como gestor ambiental da terra, o guardião da terra, mas o homem como consumidor mesmo da terra, mesmo ali, todos os seres servem para eles. E nesse sentido, talvez os animistas estejam levando vantagem sobre a nossa teologia, né? Então, assim, é mais uma provocação nesse sentido, então a gente talvez tenha que deixar para a próxima, mas fica aí a provocação para uma futura discussão. Agora, falando sobre a questão da educação ambiental, que o Thiago tocou, e o pastor Werner também, Franz Schaeffer dizia, ainda na década de 70, Franz Schaeffer dizia
E nós estávamos correndo o risco, da década de 70, foi aquela conferência de Estocolmo lá, na Suécia, e ele dizia que nós então, estávamos correndo o risco de perder a primogenitura ambiental. Isso na década de 70. Mas fica aí a provocação, parabéns, é só isso. Então. Muito bom. Obrigado, Jeff. Legal, Jeff. Mais alguém vai fazer algum comentário ou quer tirar alguma última dúvida? Não sei se... Estou ouvindo vocês falarem, o Carlos fazer a exposição, mas o Tiago, nós estamos falando aqui sobre mandato cultural, é isso que eu estou entendendo? Ou a ecologia vai além, né? Então é mais do que o escrito do mandato cultural, mas uma praxeologia, né, para poder levar isso lá na COP, né, como que a igreja, como que as comunidades de fé, como que a gente vai criar projetos e executar esses projetos visando a redução, né, da poluição, em modo geral, enfim. Então é isso, a ecoteologia é toda essa discussão do mandato cultural, mais uma ação prática de como melhorar isso no desenvolvimento da sustentabilidade. É isso que eu estou entendendo? A gente associar teoria e prática, né? A gente associar o entendimento bíblico-teológico sobre a nossa relação com Deus, com o próximo e com a criação, né? E como que isso pode ser entendido à luz das Escrituras como algo que se transforma em ação cristã, né? A nossa ação no mundo, né? Como, usando aí o exemplo do Francis Schaeffer que o Jeff trouxe, né? Tipo, como viveremos? E agora, como viveremos? Né? O livro do Schaeffer que ele faz essa pergunta. E às vezes a gente se pergunta essa questão de como viveremos, e a gente pensa em questões éticas e tudo mais, né? Nossa forma de se portar na sociedade, a forma da gente fazer missão, a forma da gente comunicar o evangelho, mas o que isso tem a ver com a nossa postura em relação ao meio ambiente, a nossa postura em relação aos desafios e às crises que a gente vê e como que nós podemos, como igreja, ser sal e luz, né? Como a gente pode abençoar o mundo, porque é para isso que nós somos chamados, né? Como canais de bênção, como sacerdotes diante desse mundo caído. Então, assim, é algo que passa por esse entendimento bíblico, esse entendimento teológico, como você falou, de mandato cultural, mas que se transforma em ação de uma igreja consciente e de uma igreja fiel, né? Engajada e fielmente presente no mundo hoje, aproximando o reino de Deus para o mundo hoje. É isso que eu tenho entendido sobre o nosso papel enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto novas criaturas, né? Novas criaturas já presentes no mundo hoje, né? Nós somos novas criaturas agora, e não quando Cristo voltar. Nós já ressuscitamos com Cristo. E então o nosso papel nesse mundo, ele precisa ser esclarecido, ou mais claro e mais presente, né? E a gente vê uma igreja no Brasil que corresponde a quase 90% da sociedade brasileira, sendo que evangélicos estão aí na casa dos 30 e poucos por cento, quase 30%, e a gente não vê muito um papel, de fato, que mostre que nós, de fato, somos 30%, né? Como evangélicos ou como cristãos, somos 90% no Brasil. Ou quase isso. Então, assim, a existência a proposta, né, da COP, a existência da COP e a COP sendo realizada no Brasil, no momento que nós estamos, como o Carlos colocou, né, como uma COP que se espera muito, né, já se espera muito da COP 30. Uma COP que é simbolicamente muito relevante por várias expectativas e por ser na Amazônia. E por ser no país que é um dos, talvez, o protagonista, né, como o Carlos falou, sempre a maior delegação é a do Brasil. Então a gente tem um potencial muito grande, e esse potencial muito grande passa pelo fato do Brasil ser um país com quase 90% de população cristã. Né? Então, assim, é quase que uma obrigação nossa como cristãos
sermos, não só o Brasil ser protagonista, mas de cristãos serem protagonistas também, né? Eu penso muito nisso. E as nossas igrejas, elas entenderem esse papel de dar o exemplo, né? Não de copiar o exemplo de outros, mas de ser o primeiro a dar o exemplo, né? O que se espera. E, obviamente, de aprender com outros para que os exemplos possam ser retroalimentados aí. Enfim, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer enquanto igreja, enquanto parte da sociedade civil e como essa parte específica que está ligada à religião cristã, à nossa fé e em contato com as outras fés e com as outras religiões nesse espaço interreligioso que a COP oferece, né? E que a gente tem outras oportunidades também. Eu acho que o que o Carlos mostrou justamente dá para entender que é um chamado, né? A gente a responder para que, se existem propostas, que as propostas sejam feitas, sejam apresentadas. Se não existem propostas, eu acho que talvez seja o caso principal da maioria das nossas igrejas, né? Se não existem propostas, aí eu acho que o ponto é esse, e eu acho que o Carlos pode concluir com esse pensamento aí para a gente encerrar. Se não existem propostas, onde que a gente pode buscar propostas, né? Com quem a gente pode aprender a fazer algo para buscar propostas? Onde que as nossas igrejas podem buscar referências, né? Se as nossas igrejas estão talvez, e quando eu falo das nossas igrejas, são as nossas específicas mesmo, assim, nossas igrejas locais, a minha, a do Josias, a da Adriana, da Débora, onde que as nossas igrejas podem buscar ideias, referências e materiais para que propostas sejam feitas no nosso ambiente local e que talvez em outras ocasiões a gente possa mostrar essas propostas para o mundo e incentivar outras pessoas, instigar outras pessoas. Gente, assim, essa reta final acho que a gente tomou um nível de discussão bem sociológico e filosófico, assim, que não dá tempo de reagir a tudo, né? Claro, mas acho que a gente pode até marcar, né, Thiago? Já fica de ideia pra Sempre gente tem. fazer O papo nunca acaba, nunca termina. Nunca. Né, essa discussão, espiritualidade, religião e tal, enfim, etc. Mas eu queria fechar só trazendo então essa coisa mais prática. O que a gente faz agora, né? Olha, gente, talvez não seja um pouco pessimista aqui, mas acho que já deveria estar fazendo. Eu tenho falado isso há um tempo já, né? Que me incomoda, que o que me incomoda em toda essa discussão sobre COP30 e igreja é que a gente está demorando muito tempo para fazer alguma coisa. A gente já deveria estar fazendo, já deveria ter começado a desenvolver algum projeto, já deveria estar nesse lugar para ter alguma coisa para mostrar. E não é porque a COP não é um espaço reativo, né? Eu acho que assim, se a gente for discutir o legado da COP, é um legado pós-COP, né? Então, o que a COP vai deixar de rastro no Brasil? Ah, legal, por causa da COP as igrejas tomaram mais posicionamentos e tal, né? Isso é muito legal, acho que isso é importante, tem que acontecer, mas acho que é importante agora a gente começar a pensar, pensando para a COP, talvez a gente esteja um pouco em cima do prazo, assim, em cima da hora, mas eu acredito muito, assim, que coisa prática a gente poderia estar fazendo, dias estaduais, definir um dia para o plantio de árvores, fazer um plantio de árvores coletivo, ministérios de meio ambiente, então uma rede de ações ambientais. A comunidade Batista Vida aqui do Acre, que começou a brigar, eu acho que eles fizeram um caminho muito bonito para a COP. Ao tempo que eles entenderam que a igreja tinha que se envolver com a questão ambiental, eles criaram dentro da igreja um Ministério de Meio Ambiente. Eles não tinham uma visão de levar isso para a COP, viu? Eles criaram o Ministério de Meio Ambiente porque era papel da igreja. Então eles tinham a rede de ações sociais e aí criaram a rede de ações ambientais. Com a rede de ações ambientais criadas, eles começaram a fazer várias atividades ambientais. Então eles fizeram o Green Day, que é um dia que eles vão para bairros que eles atendem socialmente e fazem limpeza das casas, tira água parada, enfim, capinam o terreno, fazem várias ações ambientais para diminuir a incidência de doenças de veiculação entomológica, né, transmitidas por picadas de inseto e tudo mais. Eles fazem dia de plantio de árvores, doação de mudas, várias ações. E isso foi colocado dentro da igreja, coletor de pilha, coletor de remédio, coletor de óleo usado, para os membros da igreja levarem, construíram dentro da igreja também, colocaram pontos de recarga de carro elétrico. Com tudo isso feito, agora eles estão construindo uma área verde na igreja e eles construíram agora o projeto da brigada, né, da brigada de incêndios voluntária e interreligiosa.
E agora, assim, com tudo isso feito, eles já estão fazendo. Então, eles pegam agora isso aí e mostram na COP. Mostram para parceiros, mostram para potenciais ONGs que podem ter interesse em investir, eles fazem esse caminho agora. Né? E eu acho que esse é o melhor caminho para a igreja. Agora, quanto tempo a gente vai fazer isso? Eu acho que cada igreja tem seu próprio ritmo. Mas o fato é, se você quer fazer isso para a COP, você já está atrasado. Você tem que correr atrás do tempo. Assim, a gente tem que se movimentar, sair da inércia. Né? Mas vamos trabalhar. Eu acho que a gente precisa trabalhar com o molho certo. Eu acho que o olhar certo é o olhar para Cristo e o olhar eu vou fazer isso porque é o que Cristo mandou, porque por causa do meu compromisso com a minha fé, e talvez eu faça isso a tempo de ter uma robustez suficiente de levar para a COP, ou talvez não, ou talvez vai ficar num lugar mais de legado da COP. Né? Mas tudo bem, porque o meu foco é fazer porque Cristo quer que eu faça. Né? Então, meu incentivo é esse, eu acho que esse é o melhor caminho. Criação de rede de ações ambientais, Ministério do Meio Ambiente dentro das nossas igrejas. Assim. Muito legal, muito bom. E a gente tem muitos exemplos já acontecendo, né, como você deu aí, então a gente pode aprender com irmãos que já estão fazendo e adaptar às nossas realidades, né, e tudo mais. E a gente vai, nas nossas conexões, né, nos nossos encontros, é justamente para que esse networking seja realizado e a gente conheça esses trabalhos, a gente conheça os trabalhos que têm sido realizados. Pessoal, rapidinho, Tiago, quem fica aqui até o final, manda seu endereço para o Tiago, se você quiser receber uma cartilha que explica a COP. Né? Ele tem uma cartilha que chama ABC das COPs, que foi desenvolvida pela Repam, pela Rede Panamazônica. Se você quiser receber ela na sua casa, manda seu endereço para o Tiago, que eu vou enviar para vocês. Endereço mesmo, é para receber. Endereço mesmo. Bloco, tá. Receber fisicamente, tá bom? Beleza. Gente, gratuitamente também. Tem o nosso grupo ali também, vocês encontram até o endereço, o contato do Carlos também para mandar. Pode me mandar também, ou manda para o Tiago, ou manda para mim, que fica mais fácil para vocês aí, tá tudo certo. Muito jóia. Gente, muito legal ouvir todos, e como a gente falou, né, a conversa não acaba, porque sempre vai abrindo novas janelas aí para outros assuntos e que são muito bons, muito relacionados. Mas agora a gente precisa encerrar e a gente vai ter outras ocasiões para a gente continuar outras conversas e voltar a falar sobre essas coisas aqui. Vânia, o último comentário rapidinho. Tá. Me diz uma coisa, para onde a gente manda o endereço? Você está no nosso grupo? Minha gata tá me perturbando aqui. Está no grupo de Ecoteologia? Eu estou no grupo da Igreja Batista. Ah, tá. Então, vou te mandar aqui o grupo, o meu contato, se der para copiar. Aqui nos comentários eu botei o meu celular, se der tempo de copiar aí. Beleza. Para não perder. Senão, de alguma forma, você consegue chegar no meu contato ou no contato do Carlos aí e a gente chega lá. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Vou encerrar a gravação. E essa gravação vai ficar disponível no nosso canal lá do ABC2, que a gente tem colocado junto com o grupo de Ciências Naturais, que a gente tem, o nosso núcleo de Ciências Naturais. Então a gente tem um perfil no